meus amigos e amigas, meus alunos e alunas. Eu sou o Maestro Paulo Júnior e vim aqui para poder trazer para você uma série de 3 vídeos sobre história da música. Nesse primeiro vídeo eu quero que a gente compreenda como que chegamos ao sistema musical atual. Os sons produzem a sensação física em nós, e escutar é ser capaz de ir além de simples ouvir, é captar o sentido dos sons, perceber, compreender a estrutura, a sua forma, o seu sentido, é prestar atenção e estar interessado naquilo que você está ouvindo. Então, quanto maior o conhecimento dos sons e da música, maior será a nossa compreensão. Você já parou para pensar como que o homem primitivo começou a utilizar a música, a produzir os sons e transformar isso em arte? Qual é o processo para isso acontecer? É isso que eu vou contar para vocês aqui nesse capítulo. Pré-história da música. Antes de falar da música em si, da palavra, da sua origem e do contexto atual, a gente tem que lembrar que há mais de 50 mil anos os seres humanos começaram a desenvolver ações sonoras baseadas nas observações dos fenômenos da natureza. Ondas quebrando na praia, nas pedras, trovões, sons emitidos por animais. E nessa época, tais expressões não eram consideradas arte e estavam relacionadas a comunicações e ritos sagrados e a dança. Vamos parar para pensar. O homem primitivo morava numa caverna e abrigos, lidavam com animais de todos os portes, e para poder fazer a própria caça ele tinha que criar formas de comunicações. E daí começaram a usar os aparelhos sonoros, vocais, batidas, e a partir daí ele começa a usar o som sem ser ligado à arte. Esse som é usado para comunicação. Esse é o primeiro processo da música primitiva para que a gente desenvolvesse uma sociedade mais centralizada e que usasse instrumentos para poder reproduzir os sons das aves. E aí a gente tem notícia de vários instrumentos e fatos arqueológicos registrados nas pinturas rupestres, tanto das caças como de mulheres dançando e outros fatos, inclusive com instrumentos musicais criados por eles, com tripas de animais, com ossos de mamutes, etc. Antes de falar sobre as tribos brasileiras, sobre como a música chegou através dos jesuítas aqui no Brasil, um pouquinho da história da música brasileira, que é tema da nossa próxima série, eu vou falar sobre os instrumentos mais antigos do mundo. E entre eles está o instrumento chinês do período neolítico, que foi encontrado na China. Essas flautas, descobertas por arqueólogos chineses, que foram 6 na verdade, do período neolítico, datam, por teste de carbono, com cerca de 9 mil anos de idade. E a idade dos artefatos, apesar dessa idade, elas estão em bom estado de conservação. São flautas que foram feitas de ossos de Grouda muxúria, que é uma ave, e tem de 5 a 8 furos. Elas foram descobertas em Jiahu, numa região central da província de Han, e algumas das flautas ainda funcionam perfeitamente. E publicado em 2017, o mundo conheceu o instrumento que seria o instrumento, a música mais antiga do mundo. Agora, nas cavernas a sudoeste da Alemanha, os arqueólogos descobriram os primórdios da música e da arte, pelos primeiros seres humanos modernos que migraram da África e Ásia para a Europa. Novas evidências mostram que tais instrumentos musicais são os mais antigos conhecidos no mundo. São flautas feitas de ossos de aves e de marfim de mamute. Esses instrumentos são os mais antigos do que se imaginava. Os cientistas, liderados por Thomas Hagman, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, relataram que testes de radiocarbono mais avançados determinaram que ossos dos animais encontrados com as flautas datam de 42 mil a 43 mil anos de idade. É muito tempo, né? E é bem perto desse tempo que os primeiros humanos anatomicamente modernos foram se espalhando pela Europa Central, presumidamente ao longo do vale do rio Danúbio. Para finalizar essa série, eu vou falar para você um pouquinho sobre o nosso próximo tema, que é o indígena brasileiro. E você, aí na escola, já ouviu falar sobre a musicalidade desses povos tão importantes, que são os primeiros brasileiros na carta de Pero Vaz de Caminha, levada ao rei de Portugal, quando os jesuítas
os portugueses chegaram aqui, tem-se notícia, tem citações que falam sobre esse contato com os indígenas e que eram pacíficos, que de 6, 8, 10 a 400 começaram a se aproximar durante as missas, né? E usando o violão, usando a gaita de fole, que era um dos principais instrumentos utilizados nas celebrações, os índios começaram a ser menos arredios e ter uma aproximação com esse povo de Portugal. E a partir daí começa a citação, né, que foi levada até o rei como forma de comunicação na carta de Pero Vaz de Caminha, que fala sobre a nudez, mas de uma nudez não sensualizada, uma nudez quase que angelical, que não tinha maldade, e que até mulheres que foram cedidos a ela panos para poder se cobrir, se sentavam e não se preocupavam e pareciam agir como Eva e Adão no paraíso. Esse é o próximo tema da nossa série, e eu queria agradecer a você que ficou com a gente nessa primeira e deixar você aí com os cantos dos nossos indígenas.